Olá, estamos começando o Saúde em Foco. Hoje nós vamos falar sobre a doença de Parkinson, que atinge principalmente o cérebro, limita os movimentos, o equilíbrio, causa tremor. Nós vamos falar sobre esse mito, essa imagem que tem do Parkinson com o tremor. Essa doença atinge cerca de 200 mil pessoas no Brasil, está vinculada à terceira idade, mas também pode acometer pessoas jovens. E quem vai explicar para a gente sobre Parkinson é o Dr. Fábio Nazaré, neurologista, que gentilmente aceitou o nosso convite para esse bate-papo, essa conversa de consultório que eu costumo dizer, Dr. Fábio. Muito obrigada por sua presença. Eu agradeço o convite, é sempre bom ter a oportunidade de falar sobre essa doença, né? Uma doença que é importante. Ela causa um impacto muito grande no sistema de saúde público, com o envelhecimento da população, há uma expectativa do aumento do número de casos. Eu acho que é sempre interessante, quando vai falar desse tipo de doença, descrever ou explicar o que é a doença. Então vamos começar por aí. O que é Parkinson? Não se fala mais mal de Parkinson? É isso, doutor? Hoje a gente usa o termo doença de Parkinson, né? Evita a palavra mal, tem um encargo maior dessa palavra. E a doença de Parkinson é uma doença neurodegenerativa. Então, essa definição de neurodegeneração, ela implica em dizer que é uma doença que não tem um tratamento para cura, né? Então, ela leva à perda de um grupo bem específico de neurônios do cérebro, que está associado à produção de uma substância chamada dopamina, e essa substância é muito importante para a execução do movimento. Quando a doença afeta o cérebro e compromete 60% dessa população de neurônios, os indivíduos, né, as pessoas começam a ter os primeiros sintomas. É uma doença que tem como característica principal a disfunção motora, né? É dificuldade de movimento, doutor? Isso. 75% dos pacientes começam a apresentar a doença na forma de um tremor. Então, esse tremor ele é muito característico, ele se assemelha ao movimento de contar dinheiro, né? Então, o paciente faz o movimento dos dedos como se estivesse contando dinheiro e sempre ele ocorre quando a mão está em repouso. Então, a gente diz que a característica clínica do tremor de Parkinson é um tremor assimétrico, afeta principalmente um lado do corpo e ocorre durante o repouso. Isso aí permite separar o tremor da doença de Parkinson de outras formas de tremor. Apesar do tremor ser o sintoma mais conhecido, a disfunção que provoca maior dificuldade para o paciente é a lentidão de movimento. Então, os pacientes passam, além do tremor, a ter uma lentidão de movimento associada a uma rigidez muscular, que muitas vezes é percebida pelo paciente como uma sensação de fraqueza, de fadiga, mas, na verdade, não tem nada a ver com a força, é só uma lentidão do movimento. Então, os pacientes, quando buscam o consultório, eles buscam, né, com a queixa do tremor e, frequentemente, com essa sensação de que um lado do corpo está mais lento, está mais rígido. O senhor fala dopamina, é no cérebro que vai havendo essa degeneração, destruição. Exatamente em que área que isso tem uma causa já se sabe, ou não, é desconhecido? Perfeito. Então, a dopamina ela é um neurotransmissor. O neurotransmissor é uma substância química que permite que dois neurônios conversem, né? Então, tem neurotransmissores que atuam facilitando a execução de uma tarefa, tem neurotransmissores que atuam inibindo a execução dessa tarefa. A dopamina para o cérebro tem um papel de facilitar o movimento. Então, a gente costuma explicar para o paciente que é como se fosse um lubrificante. Então, quando ela começa a diminuir, o movimento se torna mais rígido, mais lento, é mais difícil de executar. Ninguém sabe ao certo o que determina essa doença, o que faz com que a pessoa desenvolva a perda desses neurônios. A teoria vigente é de que exista uma predisposição genética, então a pessoa tem uma predisposição para desenvolver essa doença e que haja algum fator ambiental que possa deflagrar o início dessa perda do neurônio. Esse fator ambiental não se sabe ou há alguma a ideia suspeita? do fator ambiental, ela acaba vindo, né, de relatos de casos de pessoas que desenvolveram parkinsonismo após uma intoxicação, exposição a agrotóxicos, etc. Mas é importante deixar claro o seguinte, apesar da teoria, né, incluir a ideia de um fator ambiental numa pessoa que é predisposta, né, desencadeando na pessoa predisposta à doença, não existe nenhuma substância no ambiente que sabidamente cause a doença. É sempre uma hipótese, né, que existe alguma coisa no ambiente. Então, a partir do momento que o paciente começa a ter esse processo de perda de neurônio, ele começa a apresentar os sintomas motores
e é onde 70% a 80% dos pacientes procuram o médico para receber o diagnóstico, nessa fase que procura o médico. Doutor, o senhor falou do tremor, que 75% dos pacientes não têm tremor. E vamos falar sobre esse mito, porque muitas pessoas já pensam que Parkinson é a pessoa trêmula. Outro dia eu estava no cinema e apareceu uma cena de uma pessoa tremendo e já falaram Parkinson. E necessariamente nem todo tremor é Parkinson e nem todo paciente que tem Parkinson tem tremor. Vamos esclarecer isso? Perfeito. A doença de Parkinson tem 4 sintomas fundamentais, né? O tremor, a lentidão de movimento, a rigidez muscular e as alterações do equilíbrio, alterações posturais que podem levar à queda. Desses 4 sintomas principais, o tremor é o mais conhecido, é o que mais chama a atenção. Então, o tremor está presente em 75% dos pacientes. Então, a gente tem uma margem de 25%, né? Um quarto dos pacientes pode ter a doença e não ter o tremor. A ausência do tremor, ela geralmente faz com que o paciente tenha um diagnóstico mais tardio. Então, ele tem um tempo maior para receber o diagnóstico, porque não se acha essa característica. Então, as formas de Parkinson que não tremem têm seu diagnóstico postergado. Mas são mais difícil. Mais difícil. Quer dizer, é um sintoma que é importante para o diagnóstico, mas que pode não estar presente em até um quarto dos pacientes. E quem tem o tremor e não é Parkinson, que tipo de tremor que é, doutor? Então, é assim, a gente costuma dizer que o tremor da doença de Parkinson, né, por definição, ele é um tremor que acontece em repouso. De maneira prática, o tremor de repouso é aquele que acontece quando o braço está apoiado no plano horizontal. Então, o tremor de Parkinson é um tremor que acontece quando o braço está apoiado. E a característica semiológica, a característica visual do tremor é do movimento de contar dinheiro, né? Então, esse é o tremor do Parkinson. Existem outras formas de tremor, como o tremor essencial, que afetam os 2 braços, que o tremor surge durante a execução do movimento. Então, quando o paciente vai executar o movimento, ele treme, em repouso ele não treme. Então, além do tremor essencial, que é uma outra condição, vários medicamentos podem induzir tremor. Então, os remédios que a gente usa para tratar, por exemplo, bronquite, né, as bombinhas, os broncodilatadores provocam tremor. Vários antidepressivos provocam tremor. Medicamentos que a gente usa para evitar náusea e vômito podem provocar tremor. Então, tem uma lista imensa. Imensa. Então, por isso, o olhar médico para definir e fazer é fundamental para ter o diagnóstico correto. Adequado. Né? O Parkinson, essas limitações, principalmente de movimento, acontece só de um lado do corpo? A doença ela é bilateral. Então, o paciente tem sintomas bilaterais, mas ele tem um início assimétrico. Então, isso quer dizer que tem um lado que é sempre um pouco pior do que o outro. Então, a gente diz que a doença começa de um lado do corpo e depois de um período de meses ou de anos passa a afetar o lado oposto. Só que ela é sempre pior no lado onde começou. Ela é sempre mais grave no lado onde ela começou. E quais são os sinais? Para a gente agora, vamos orientar quem está nos acompanhando. Quais são os sinais que podem aparecer? Eles aparecem já quando a doença já vai se manifestar? Ou eles podem aparecer, eu ouvi dizer, com anos, bem antes, 10 anos antes? Vamos esclarecer também isso, que eu acho importante. Existe um conceito, que é um conceito mais moderno, começou na década de 90, no final da década de 90, de que a doença de Parkinson teria uma fase pré-motora. O que isso quer dizer? Que existem sintomas que não são sintomas característicos da doença e que podem surgir até 10, 20 anos antes da pessoa desenvolver os sintomas clássicos. Então, seria assim, uma fase em que a pessoa tem a doença de Parkinson, não expressou os sintomas da doença, mas já manifesta pequenas alterações. As 2 alterações principais são as alterações do sono. Então, tem um distúrbio que se chama transtorno comportamental do sono REM, em que a pessoa tem uma alteração do sono. Então, geralmente, isso não é uma queixa comum de consultório, os pacientes não percebem isso. E tem um sintoma que chama muito a atenção, que é a perda do olfato. Então, o transtorno comportamental do sono REM e a dificuldade para perceber odores podem anteceder a doença de Alzheimer, doença de Parkinson, em até 20 anos. O senhor falou Alzheimer. Qual a diferença? Tem alguma relação? Clinicamente são doenças muito diferentes, né? A doença de Parkinson é uma doença que afeta principalmente a execução do movimento e a maior parte dos pacientes tem a sua capacidade mental e intelectual preservada. E a doença de Alzheimer tem como característica principal a disfunção de memória. Então, o paciente passa a não conseguir armazenar uma informação na memória. Então, são doenças distintas. O que elas têm em comum é que são doenças que afetam principalmente pessoas com mais de 70 anos, né? E que
tem esse caráter degenerativo, onde você consegue melhorar os sintomas com o tratamento, mas não consegue fazer com que o processo se reverta, né? Então, a similaridade seria a faixa de idade e o caráter de ser degenerativa. Agora, a sintomatologia ela é diversa. A doença de Alzheimer, ela é a doença neurodegenerativa mais frequente. A doença de Parkinson é a segunda. É a mais segunda, frequente. a primeira e a segunda. São a primeira e a segunda, mais comuns, né? Doutor, o senhor falou dos sinais. Quando o paciente chega, hoje em dia, como é que está o diagnóstico? Está demorado esse diagnóstico? Ele passa por vários médicos até chegar a um especialista que pode identificar o Parkinson? Isso já está melhorando? Sim, tem algumas situações que a gente tem que ressaltar. Então, um paciente que tem os sintomas típicos da doença e tem a idade em que a doença se apresenta com mais frequência, tem o seu diagnóstico feito de maneira muito rápida, muito eficiente, muito dinâmica. Quando a gente encontra pacientes que clinicamente não apresentam um tremor, ou pacientes que têm uma faixa de idade mais baixa, onde não é tão comum a presença da doença, isso aí dificulta o diagnóstico. Todo o diagnóstico de doenças que são degenerativas, ela tem por base os sintomas clínicos e a história que o paciente conta. Então, ele depende exclusivamente do contato do médico, de uma boa anamnese, uma boa conversa com o médico e um bom exame físico do paciente. Os exames complementares, eles são utilizados na doença de Parkinson para afastar outras situações. Então, algumas pessoas que tiveram, por exemplo, múltiplos AVCs, pessoas que sofreram trauma de crânio repetido, podem ter sintomas que são muito parecidos com a doença de Parkinson, né? Mas quando você vai fazer a anamnese, vai investigar melhor e fazer exames complementares, você encontra alterações que levam o diagnóstico para essa outra condição. E qual que é a importância de um diagnóstico precoce para o tratamento? O diagnóstico precoce ele permite, né, uma abordagem que a gente diz que é interdisciplinar. Então, quanto mais cedo o paciente recebe o tratamento médico, quanto mais cedo o paciente inicia um processo de reabilitação com fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, melhor ele se prepara para a evolução da doença. Então, ele fica mais preparado porque ele vai encarar pela frente. Quando a gente trata a doença na fase inicial, a gente consegue fazer com que os sintomas diminuam bastante. Quando a gente começa a tratar a doença numa fase mais avançada, pelo grau de comprometimento do paciente, você acaba tendo menos benefícios com o tratamento. Então, o paciente perde uma fase da vida que poderia ter mais qualidade, mais atividade, ser mais produtivo. Então, ele perde essa fase quando começa a tratar a doença muito tardiamente. Então, quanto mais precoce é o tratamento, melhor o paciente vai aproveitar a vida dele. E o Parkinson acomete mais homens, mulheres ou é igual? Existe uma proporção discretamente maior no sexo masculino, né? E essa epidemiologia ela varia um pouquinho. Por exemplo, tem locais do Japão onde é mais comum em mulheres, mas a média do mundo é que seja discretamente mais comum em homens e que tenha uma prevalência maior em pessoas brancas, então é um pouco menor em pessoas afrodescendentes, em pessoas negras, né? Eu já ouvi falar que alguns remédios para tratar outras doenças, como labirintite, podem levar ao Parkinson. Isso é verdade? O que a gente imagina é assim, na doença de Parkinson, eu tenho uma perda de neurônios que produzem a dopamina. Então, se isso acontece, eu tenho uma série de sinais e sintomas. Vários medicamentos que a gente usa corriqueiramente no nosso dia a dia, eles têm o potencial de induzir sintomas semelhantes à doença de Parkinson. Então, é mais ou menos assim, eu tomo um remédio e aquele remédio, entre os seus efeitos colaterais, pode produzir sintomas da doença. Quando eu suspendo esse remédio, quando eu descontinuo esse remédio, o paciente volta ao seu estado normal, aquele sintoma desaparece. Então, seria mais ou menos assim, o remédio bloquearia a ação da dopamina, mas não faria com que ela deixasse de ser produzida. Então, aquele remédio que eu usei para labirintite, para náusea e vômito, são vários remédios, ele vai bloquear a capacidade daquele neurônio receber a dopamina e transitoriamente induzir sintomas de Parkinson. Quando eu suspendo essa medicação, o paciente volta ao normal. Se não volta, doutor? Bom, aí existe uma possibilidade... Existe essa possibilidade de não voltar? Você imagine assim, uma pessoa tem a doença de Parkinson que está numa fase muito inicial, onde ele sequer se incomoda com tremor. Se esse paciente já está com pouca dopamina, se esse paciente tomar um remédio que bloqueie o receptor, então além dele ter pouca dopamina, eu estou bloqueando o receptor, os sintomas pioram. Sim.
Então, se uma pessoa tem Parkinson e toma esses remédios, os sintomas deles vão piorar. Se eu descontinuo o remédio e os sintomas desaparecem completamente, esse indivíduo é normal, era só um efeito do remédio. Se os sintomas não desaparecem completamente, olha, essa pessoa tinha Parkinson e aquele remédio que ele usou só exacerbou o sintoma. Certo. Não sei se eu fui claro. Sim, Tá. Mas então essa questão que desencadeia o Parkinson... O medicamento como um agente que provoque a doença, não. Ele gera um efeito colateral que simula. É como se a pessoa passasse a ter o sintoma na vigência do tratamento. Uma vez que você suspende o remédio, ele volta ao normal. Volta ao normal. Então seria um falso Parkinson, né? Esse é o diagnóstico mais legal de se fazer. Então o paciente chega no seu consultório muito preocupado, está com tremor, está com rigidez, e você faz uma revisão dos remédios. Olha, esse remédio pode estar provocando o seu sintoma. Para de tomar e volta daqui a 90 dias, volta daqui a 30 dias. O paciente volta e sumiu o sintoma. Quer dizer, era só um efeito colateral, não tem nenhuma doença degenerativa, crônica, nada. Quer dizer, ele vai ter a vida dele normal. Doutor, mas eu volto a insistir. Então, essas afirmações de que remédio para labirintite desencadeia o Parkinson... ele provoca sintomas semelhantes, mas ele não gera a doença. Não seria o agente que provoca dores da doença. Não existe. Não faz surgir, até porque nem sabe se a causa dessa acho que doença. O ponto-chave acaba sendo sempre o mesmo. É que tem vários remédios que a gente usa e que eles são de conhecimento popular. Há um remédio com flunarizina para labirintite, ou sinarizina, ou tomar metroclopramida para náusea e vômito. Mas são medicamentos que, se o paciente é exposto por um período maior de tempo, eles podem bloquear esse receptor de dopamina e gerar um sintoma idêntico ao Parkinson. Por isso é importante da orientação médica mesmo, por mais que sejam medicamentos comuns. De uso corriqueiro, mas podem gerar esse efeito colateral. Né? Doutor, eu quero convidá-lo agora para a gente acompanhar uma reportagem com a Maria Aparecida. A Maria Aparecida, ela teve diagnóstico de Parkinson com 35 anos, então é uma situação do Parkinson precoce. Vamos conhecer a história dela. Hoje ela faz parte de um grupo que ajuda pacientes com Parkinson. Vamos acompanhar. Maria Aparecida é professora da rede pública. A caligrafia faz parte da rotina de trabalho dela. Mas de alguns anos para cá, as atividades na escola e em casa começaram a ficar mais difíceis. O diagnóstico de Parkinson chegou cedo, aos 35 anos. Os primeiros sintomas, eu tive a lentidão de movimentos, né? Que eu a minha marcha começou a ficar reduzida. A rigidez constante, eu não conseguia fazer pequenas tarefas. A redução da caligrafia, né? Eu também o equilíbrio, né? A falta de equilíbrio. Eu comecei a ter umas pequenas quedas. Mas até então o que mais me incomodou foi a rigidez. E por ter acometido o meu lado direito, né? E como eu faço as minhas funções, desde pessoais e no meu trabalho tudo do lado direito, eu senti, assim, que minha produção, como eu falo, que o meu desempenho caiu numa escala assim, muito brusca. Até então foi aos pouquinhos, mas de 2 anos para cá eu perdi mobilidade numa escala de 0 a 150%, sabe? Então me afetou bastante, até na minha área profissional. E quando eu recebi, que eu fui atrás, ainda demorei para poder ter o diagnóstico. Demorou mais ou menos 1 ano e meio para sair meu diagnóstico. Porque eu passei por vários neurologistas, até você sentir segurança no médico que você em si, né? E aí, quando saiu o diagnóstico, que foi em junho de 2018, foi impactante, porém eu já estava mais ou menos preparada, porque eu já estava vindo uma adaptação, sabe? Não sabia o que era, mas já tinha alguma coisa que eu via que não estava normal no meu organismo. Mesmo com o tratamento, a professora encontra dificuldade para realizar alguns movimentos. Hoje, vamos supor, fazer esse movimento circular, para poder mexer fazer uma comida. Sim. Tem dia que eu vou conseguir fazer, tem dia que não. No meu serviço, que o Parkinson ele oscila, tem semana que eu estou super bem, tem semana que eu não produzo nada. Então, vamos supor, tem dia que eu vou tentar fazer um texto, escrever, não vou conseguir. E depende do dia do dia que eu estiver, que as emoções minhas estiverem muito afloradas, eu não vou conseguir fazer nada. Eu tenho que me acalmar e depois eu conseguir canalizar e fazer, porque tem dia que não funciona nada. Procurando conforto emocional e mais informações sobre a doença, Maria Aparecida encontrou o grupo Vibrar com Parkinson, uma rede de apoio na internet. Então, lá tinha várias informações sobre a doença, sobre o diagnóstico, sobre o tratamento.
informações básicas que qualquer paciente precisa saber. Porque o primeiro impacto quando a pessoa recebe o diagnóstico do Parkinson é a depressão, é a pessoa se isolar. Eu tive meu momento de luto, sabe assim, de momento de reserva. Depois de encontrar muita informação e apoio no projeto Vibrar com Parkinson, agora a professora faz parte da equipe e ajuda na divulgação de informações importantes para milhares de brasileiros que sofrem com a doença. Quem quiser saber mais sobre o projeto pode acessar o site www.vibrarcomparkinson.com.br. Maria Aparecida, muito obrigada por sua história, você compartilhar aqui com a gente no Saúde em Foco. Então, quem quiser, o grupo que a Maria Aparecida participa é o vibrarcomparkinson.com.br. Doutor, é muito importante ter essa rede de amigos para enfrentar a doença de Parkinson. Existe um conceito que vale para todas as doenças crônicas, né, onde não se tem um tratamento que estabeleça a cura, que é da socialização, da sociabilização e do contato com amigos e com a família. Então, essa rede de apoio é muito importante, porque ao longo da doença, o paciente tem necessidade de ter suporte para várias atividades, suporte não só operacional, mas suporte psicológico, emocional, isso é muito importante. Doutor Fábio, em Rio Preto, como é que está estruturada a rede de atendimento para uma pessoa com a doença de Parkinson? Se ele procurar atendimento, ele vai ter? Dentro do município, o paciente pode ser atendido tanto no hospital de base, onde se incluem pacientes com casos mais complexos, quanto na rede municipal de saúde. Há aproximadamente 1 ano e meio, quase 2 anos, se fez um ambulatório específico para tratar de pacientes idosos, onde se oferece o tratamento para pessoas com Alzheimer e para pessoas com doença de Parkinson. Então, existe uma estrutura com geriatras, enfermeira especializada, fonoaudióloga, terapeuta ocupacional, e que consegue receber e atender esses pacientes, disponibilizando inclusive a medicação da rede pública, né, para quem precisar. Agora vamos falar dos tratamentos, o que há no mercado. O tratamento, qual que é a linha? É medicamentoso, cirúrgico, terapias? Qual é a linha? Então, tem alguns pontos que são importantes ressaltar, né? O primeiro ponto é que hoje a gente não dispomos de um tratamento que permita a cura da doença. Então, nenhum medicamento cura a doença. Às vezes a gente encontra pacientes que, em desespero, seguem tratamentos que são absolutamente condenáveis, né? E que não tem nenhuma chance de trazer benefício para o paciente. Então, qualquer médico, qualquer profissional que ofereça a cura, né, você se afasta, porque não existe ainda a cura. Não existe. A abordagem de tratamento, ela pode ser dividida em 2 aspectos, o tratamento médico, né? O tratamento com medicamentos e o tratamento cirúrgico. O tratamento com medicamentos, ele visa oferecer para o paciente, suplementar a dopamina desse paciente. Então, a gente tem no mercado nacional vários medicamentos. Hoje, eu diria que 80% dos remédios disponíveis para o tratamento da doença de Parkinson são oferecidos pelo Ministério da Saúde. Então, a gente tem na rede pública os medicamentos. E a base do tratamento clínico ou medicamentoso é repor a dopamina. Então, a gente usa levodopa, a gente usa agonistas dopaminérgicos e cada medicamento tem o seu papel e tem o seu perfil de efeitos colaterais. Com a progressão da doença, alguns sintomas deixam de ser controlados pelo medicamento. E aí, para pacientes bem específicos, um grupo bem selecionado de pacientes, a cirurgia pode trazer benefício. Existe um conceito, que é um conceito que é inapropriado, de que a cirurgia é para o paciente que está grave. A cirurgia, na verdade, ela está indicada para os pacientes que apresentam complicações motoras do próprio tratamento e que não desenvolveram alterações graves do equilíbrio e nenhum problema cognitivo, nenhum problema de comportamento, de pensamento que possa prejudicar a intervenção cirúrgica. Então, o grupo de pacientes que vai ser beneficiado pela cirurgia, ele é muito restrito e o paciente mais grave nem sempre é o paciente que vai receber esse tratamento. E no caso, ele recebendo a indicação de cirurgia, é algo que realmente vai trazer benefícios? Tá. Apesar de se tratar de uma cirurgia, ser no cérebro. Okay. A gente imagina assim, a dopamina que está deixando de ser produzida, ela age num circuito dentro do cérebro. Então, esse circuito a gente imagina assim, é como se fossem vários grupos de células que estão conversando umas com as outras, né? Na cirurgia é introduzido um eletrodo que é muito fininho,
né? A cirurgia é realizada com o paciente acordado no centro cirúrgico. Então, esse eletrodo ele é posicionado nessa região onde a conversa entre os neurônios está sendo feita de maneira inapropriada. Então, para a gente saber que está na posição certa, existe um registro da atividade cerebral. Então, à medida que você vai introduzindo esse sensor, né, esse catéter, que tem um sensor na ponta, ele vai detectando a frequência de atividade de cada grupo de neurônio até chegar no ponto certo. Para que se coloque esse eletrodo, o paciente tem todo um processo de cálculo matemático, existe um halo estereotáxico, quer dizer, você tem um alvo específico, isso é feito por um computador. No momento em que você encontra aquela população de neurônio que está conversando de maneira inapropriada, você liga um gerador e desencadeia e gera uma corrente elétrica nesse eletrodo. Então ele passa a estimular aquela área do cérebro e faz com que aquele circuito funcione de maneira muito próxima do normal. Então o paciente recupera a sua função. Então ele consegue recuperar a capacidade de movimentação. Como a gente tinha conversado no início, a doença é degenerativa. Então, mesmo corrigindo esse circuito com esse eletrodo, outros sintomas que o paciente apresenta não se resolvem. Não se resolve. Então, o excesso de produção de saliva, as alterações do equilíbrio, as alterações do sono, você não consegue melhorar com a cirurgia. Então, você melhora os sintomas motores, mas não impede, infelizmente, que a doença continue progredindo. Então, a cirurgia não é a cura, é mais uma opção para controlar as manifestações da doença. O que seria isso? Com relação à medicação, combinação de medicação, como é hoje a combinação dos remédios ela vai depender da maneira como o paciente manifesta o seu sintoma. Então, a base do tratamento hoje é a levodopa, mas a levodopa é uma substância, um medicamento que tem uma meia-vida, um tempo de ação curto. Então, no início do tratamento, ela funciona muito bem. Depois de um período de tempo que varia de paciente para paciente... Seria o tempo de ação do medicação? Isso. Se eu tomo de manhã, dura, isso. Não sei, 5 horas, isso. 2 horas? Ela tem uma meia-vida muito curta, em média de 2 horas. 2 horas. Então, à medida que a doença avança, passa a exigir do paciente que tome o remédio com uma frequência muito grande. Isso é difícil de fazer. É difícil de impor ao paciente tomar um comprimido a cada 2 horas. Então, se associa a outros medicamentos com uma meia-vida mais longa. A medicação, ela impede que haja essa degeneração, destruição da dopamina? Não, a medicação não consegue. Não consegue isso. A perda do neurônio, ela está relacionada a um outro mecanismo onde o remédio não consegue atuar. O remédio é como se ele suplementasse aquela substância. Ela continua sendo, a degeneração do neurônio continua ocorrendo mesmo durante o tratamento. E as reações adversas da medicação? Como que os pacientes reagem? Então, todos suportam? De uma maneira geral, são bem tolerados, né? Alguns pacientes, os efeitos colaterais mais comuns são náusea, vômito e, para pacientes com idade mais avançada, hipotensão, queda de pressão arterial. Mas tem maneiras de organizar a medicação para o paciente poder tolerar e usar com sucesso o remédio. Doutor, vamos falar então das novidades. Tem alguma coisa pesquisa na linha de células-tronco, outra linha de pesquisa? O que a gente pode esperar na medicina? De tudo que tem sido feito em torno da doença de Parkinson, a linha de pesquisa que parece ser a linha de pesquisa mais empolgante, aquela que parece que de fato vai trazer benefício para o paciente, ela é voltada para o uso de substâncias que impeçam a morte do neurônio. Então, a gente sabe hoje que o neurônio dopaminérgico morre porque se acumula uma proteína dentro dele. Então, o nome da proteína é sinucleína. Então, o acúmulo dessa proteína faz com que o neurônio morra. Então, existe uma linha de pesquisa, que é a mais promissora de todas, né, apesar de não ter nenhum remédio ainda produzido no mercado, em que você usa uma medicação que impede que essa proteína continue se acumulando. Então, tecnicamente, se esse tratamento se tornar efetivo, eu paraliso a doença. Então, eu posso tratar um paciente numa fase precoce, o paciente controla os sintomas, está feliz, está satisfeito, está funcionando bem, e usando o segundo medicamento que paralisa a doença, ele vai se manter assim por um longo período de tempo. Então, é o tratamento mais promissor. Tinham 4 medicamentos que estavam nessa linha de pesquisa e os ensaios clínicos não conseguiram provar benefício. Então, eles estão recomeçando uma nova série com medicamentos um pouco mais eficientes. E existe uma expectativa de encontrar um tratamento que possa paralisar a doença, né, e trazer esse benefício para tanta gente. Doutor, estamos chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria que o senhor fechasse. Realmente, não há como prevenir, mas é tratável.
há muito estudo, né, sendo feito. Mas qual que é a sua percepção mesmo no dia a dia sobre o Parkinson e que mensagem o senhor pode deixar para a gente? Então, como mensagem final, eu queria dizer para os pacientes, para os familiares, né, de que o diagnóstico da doença ele é importante, ele tem que ser definido precocemente. O tratamento ele traz um grande benefício para o paciente, ele recupera a qualidade de vida, a possibilidade de fisioterapia, terapia ocupacional, suporte fonoaudiológico permitem que o paciente mantenha as atividades por bastante tempo, né? O tratamento para a doença é disponibilizado na rede pública, então 90% dos remédios são disponíveis na rede pública. Na nossa cidade existem centros muito bem desenvolvidos, a cirurgia é realizada aqui em Rio Preto, no Hospital de Base. Então existe toda uma cadeia, todo um suporte de cuidados para o paciente com doença de Parkinson. Então é importante continuar o tratamento, buscar o tratamento e procurar ter uma qualidade de vida. E sempre acreditar. Isso. Né? Às vezes a gente tem que dar uma readaptada nos nossos sonhos, nos nossos planos, na nossa vida, mas é seguir em frente. Okay. Doutor Fábio, muito obrigada, doutor Fábio, neurologista, que conversou com a gente essa conversa de consultório muito rica, esse momento muito rico, muito importante. Obrigada por sua presença. Obrigado pela oportunidade, foi um prazer. E a você que nos acompanhou até agora no Saúde em Foco, muito obrigada por sua companhia e o seu carinho. E esse programa está no YouTube. Deixe o seu joinha, acompanhe a gente lá no nosso canal, é a TV Câmara São José do Rio Preto. Acompanhe, tem a playlist do Saúde em Foco com diversos temas super interessantes. Vários médicos especialistas passaram por aqui e você pode acompanhar. Deixe o seu joinha e muito obrigada por sua atenção e até o próximo Saúde em Foco. Tchau!